Muito bem, aula 7, estudo de casos de diálogo fraterno. Nós vamos começar agora em alguns exemplos, tá? Que vão tentar elucidar para nós forma de atender, postura, casos que possam vir a surgir. Não consegue abranger todos, né? Porque são muitos. Estudaremos a seguir os textos do livro Sexo e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que abordam vários casos de diálogo fraterno observados da dimensão espiritual. Porque o nosso olhar, ele é um olhar do encarnado para encarnado. Ali a gente vai ver como os desencarnados enxergam esse trabalho acontecendo. A instituição onde nos albergávamos mantinha um vasto programa de assistência espiritual às criaturas, além da ação da caridade ali exercida, sob vários aspectos, realizando concomitantemente, né, ao mesmo tempo, um bem programado serviço de atendimento fraterno a quaisquer pessoas que se apresentassem com necessidades buscando ajuda. Então, o trabalho de atendimento fraterno, de recepção fraterna, ele é um trabalho em paralelo com outras atividades, né? Então, muitas vezes, nesse trabalho solidário de ir até o pessoal que está em situação de rua, de ir até as mães grávidas, ou até os asilos, os velhinhos, você acaba realizando o atendimento fraterno com essas pessoas também. O que mais se encontra nas ruas, por exemplo, não é só a fome, não, gente. É muita necessidade de conversar, de desabafar, de não ter com quem ter esse contato, porque essas pessoas, elas são geralmente invisíveis, elas são ignoradas, né? O irmão Anacleto convidou-nos a acompanhar a faina dos obreiros devotados à caridade, né, esse grupo de trabalhadores, de iluminação de consciências e de direcionamentos para o equilíbrio, para a saúde, para a recuperação da paz. Então a gente já entendeu aqui que o trabalhador do diálogo fraterno é um trabalhador que vai direcionar a pessoa ao reequilíbrio emocional, psíquico, físico, vai auxiliar em todas as áreas. Porque muitas vezes a energia que o trabalhador emana já envolve aquela pessoa num tratamento muito mais profundo do que ele acha que aquele diálogo vai realizar. Por isso, quando nós vamos falar, o sentimento em conjunto com a palavra é primordial. Não pode faltar. A atividade reunia duas equipes, uma constituída por entidades generosas e trabalhadoras e a outra pelos companheiros que militavam a casa espírita. Então, quem acha que vai trabalhar como atendente fraterno sozinho já está equivocado. Não tem trabalho sozinho, não tem ação no bem sozinho, porque a sintonia espiritual é com os bons espíritos. Você sintonizou, automaticamente eles se aproximam de você para te incentivar, para te inspirar, para não deixar você se equivocar. Ah, mas mesmo assim eu posso errar? Pode. Porque a gente é meio teimosinho e às vezes a gente acha que tem aquela inspiração, que deveria agir assim, que deveria fazer assado, mas a gente fala, não, eu que sei. E muitas vezes a gente assume uma postura de doutor da lei, de orgulhoso, e acaba cometendo alguns equívocos. Mas tudo bem. Se você perceber algum erro, calma, reflete sobre ele, tenta trabalhar esse erro para transformá-lo num aprendizado e evita repetir só isso. Mas lembre-se, entrar em sintonia através da oração antes do trabalho permite a aproximação dos nossos mentores, que cada trabalho tem um mentor diferente, tá? Se você for trabalhar no diálogo é um mentor, se você for trabalhar no passe é outro, se você for trabalhar na mediúnica é outro. E o pessoal acha, não, eu tenho o meu anjo da guarda 24 horas aqui comigo. Não, os espíritos se revezam em tarefas.
Eles trocam, eles mudam de lugar, justamente porque eles também estão numa condição de aprendizado. A gente acha que vem o anjo Gabriel, né, nos inspirar, e na verdade vem um espírito mais ou menos próximo da nossa condição evolutiva. Porque assim como eu preciso do trabalho, ele também necessita. Enquanto eu evoluo na carne, ele evolui lá no plano espiritual, mas através de mim, através desse trabalho. Quando eu desencarnar, a gente troca a posição. Eu posso me tornar também um mentor dele e ele vir a encarnar. Porque uma mão lava a outra, um ajuda o outro. Né? Haviam recebido treinamento espírita e psicológico e, periodicamente, eram reavaliados, reciclados, de modo que pudessem cooperar com bondade e discernimento doutrinário em favor dos muitos sofredores que buscavam orientação. O estudo é necessário para que a gente possa melhor servir. Mas nós lembramos que Jesus pegou pessoas que não tinham nenhum estudo. Não significa que ele não ensinou. Não significa que ele deixou elas naquela condição precária. Ele pegou os humildes, mas ele falou: vou preparar vocês. Eu vou ensinar vocês. Eu vou explicar para vocês o que para os outros, que é a população, eu vou falar em parábolas. Mas eu quero que vocês entendam mais do que eles. Por quê? Porque para poder servir, eu preciso saber mais. Então a leitura, o estudo, a harmonização, tudo isso é essencial. E vai além, porque passa por reavaliação. Às vezes a gente precisa passar num diálogo fraterno para ver como é que a gente está. Às vezes a gente precisa passar num tratamento mediúnico para saber como é que a gente está. É importante. Ainda que a gente não goste muito de ser avaliado, né? Que parece que vão jogar na nossa cara que a gente é imperfeito, que a gente erra. A gente já sabe quem a gente é. A gente tem que perder esse medo e entender. O que vão falar não necessariamente é a realidade, é a verdade. Eu posso ouvir qualquer crítica, seja de um médium, seja do espírito, seja de um trabalhador que não tem mediunidade nenhuma, não tem problema. A crítica vem. O que eu tenho que fazer com ela? Primeiro, identificar se ela é real. Se a pessoa fala que eu tenho, talvez, características, traços de egoísmo, de individualismo, algo do tipo assim, eu vou ter que parar e falar assim: eu sou assim? Eu para comigo mesmo, tá? De verdade. Eu sou assim. E se eu identificar que sim, em alguns momentos eu ajo dessa forma, a crítica então tem valor. Ela está me ajudando. Se eu não identificar, eu vou deixar de lado e falar assim: talvez aquela pessoa tenha um olhar dela equivocado sobre mim. Mas eu vou prestar mais atenção para ver se realmente nos próximos meses eu não posso identificar isso que foi falado. E o que é importante é nunca se melindrar. Agora eu estou ofendido. Falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu estou ofendido. A gente tem que parar de se ofender. A gente tem que passar a entender que, perfeito, nós não somos. E somos passíveis de erros. Né? Muito bem. Em ambos os planos de atividade, havia um responsável que se encarregava de orientar cada candidato de forma que tudo transcorresse em harmonia e os resultados fossem os melhores, anelados. Anelado significa aspirado, desejado ardentemente. Então, olha que interessante. Tem uma pessoa responsável para fazer a recepção fraterna, para direcionar para o atendimento fraterno, para direcionar para o passe, e assim vai. Então, não é a estrutura que a gente encontra em todas as casas, mas se tiver a condição, até eu falava com o Robson, né? O Robson falou assim: olha, aqui a gente precisaria modificar algumas coisas para ter essa recepção fraterna. De fato, já começa pela entrada, que é toda aberta, ela talvez tivesse que ser fechada, coberta, para criar uma forma de recepcionar. Talvez criar uma salinha dentro do salão para ter um espaço reservado para recepcionar. Pensar em meios que poderiam abrir essa frente de trabalho. Porque a casa, quando é construída, ela não é construída pensando no que vai ter de trabalho. Muitas vezes o prédio até já está pronto, ele só é ocupado e a gente começa a ocupar as salas e transformar, né, num local
que vira um centro espírita. As pessoas que desejavam orientação eram reunidas em uma sala ampla, na qual recebiam esclarecimento espiritual, mediante a leitura e comentários de uma página espírita e recebiam passes coletivos. Então ali ele fala de um tratamento que muitas vezes as casas espíritas rejeitam, que é o passe coletivo. As pessoas acham que o passe tem que ser individual. Todo mundo. E nem sempre. Tá? É lógico que em determinados casos o passe individual é muito mais eficaz. Mas o passe coletivo também funciona. E quando nós formos entender o processo da irradiação no próximo curso, quem vai fazer, vai começar a perceber que é sim extremamente eficaz o passe coletivo. E muitas vezes a espiritualidade fala só de sentar para assistir uma palestra, uma exposição doutrinária, a pessoa já está recebendo tratamentos. Tratamentos de cura, tratamentos espirituais na área emocional, né? E até desobsessão pode acontecer ali. Não nos casos mais graves, nos casos mais difíceis. Mas começa-se a auxiliar. Ok? Posteriormente, aqueles que desejavam informações mais profundas eram levados a diversas salas nas quais recebiam atendimento pessoal, discreto e carinhoso. Uma das coisas que eu já presenciei no diálogo fraterno, em uma casa, e que me senti constrangido, é eu sentar para conversar com a pessoa e do lado ter uma outra pessoa sentada para conversar sem nada dividindo, sem nada me protegendo. E ali eu vou me abrir, eu vou falar de coisas íntimas, de coisas que eu não tenho facilidade para falar, às vezes com familiar. Então o ideal é que seja um local reservado, o atendimento seja carinhoso, respeitoso. Preferencialmente, se for uma mulher, atendida por mulher, se for um homem, atendido por homem. Se não puder, se não tiver a condição, que às vezes falta o trabalhador, a gente sabe, com todo respeito, com todo bom senso, sempre fazendo um trabalho conectado à espiritualidade superior. Ok? Vocês já presenciaram isso? Uma vez no passe, a pessoa que entendeu, ela não fala direito. E chega e volta a falar alto. Fica pior ainda, né? E esse passe que você tomou, olha só que interessante, gente. Normalmente o passe na casa espírita, não sei se vocês já perceberam, não tem conversa. Vocês já perceberam isso? Mas tem casa que tem o passe, que é um atendimento fraterno. O médium, mediunizado, assim como ocorre na Umbanda, tá? Faz o atendimento ali. Isso é raro, né? O certo e errado. É raro? Ah, raro. Não, é raro. Desculpa, eu entendi errado. Sim, é raro de ter. É raro de ter. Mas o que diz assim a respeito sobre certo e errado é sempre a gente colocar na balança do bom senso. Como ele falou. Ele pegou uma médium que tinha um problema auditivo. Aí você tem que falar alto. Aí todo mundo está ouvindo. É pior ainda, né? A questão, você está se expondo. Tem o fato de que às vezes vem um puxão de orelha pra gente, né? A espiritualidade às vezes vem e fala, filho, você está fazendo coisa errada. Aí você já fica com vergonha, né? Puxa vida, eu venho aqui pedir ajuda e ele está me puxando a orelha. Mas a verdade é que era o que eu precisava às vezes ouvir, refletir, e que eu não queria aceitar, só que eu fico mais envergonhado por estar sendo exposto. Então o ideal é que tenha essa reserva, que tenha um local separado. Não é o caso de todas as casas, porque às vezes não tem espaço, não tem a condição. Né? Se vocês acharem que está escuro, pode acender a luz, tá? Isso. Quando a gente fala que está mediunizado, significa que o espírito está atuando através do médium. Ele pode ser por meio de psicofonia, que é a incorporação, pode ser até por psicografia, em alguns casos acontece, tá? Então, assim, a própria inspiração é uma forma de mediunidade. O mediunizado pode ser um sinônimo de em transe mediúnico. Ok? Mais alguma dúvida? Então vamos avançar. O gentil instrutor sugeriu-nos acompanhar uma dama que chegara aturdida e apresentando um quadro obsessivo bem caracterizado. Como que sabe que é um quadro obsessivo?
visão do espírito. Essa não é a visão do encarnado. Então, o Manuel Filomeno de Miranda narra que a espiritualidade já enxergou. Ela tem um quadro obsessivo caracterizado ali. Dá para perceber. Né? Havia participado da primeira parte do atendimento e agora deveria receber a orientação que buscava. Então, ela fez o primeiro contato com a explanação do Evangelho, foi encaminhada para a segunda parte, que é um atendimento mais direcionado à necessidade dela, o chamado atendimento fraterno. Então, uma senhora de aspecto gentil, aureolada por nívea claridade, que dela se desprendia, recebeu-a gentilmente, deixando-a à vontade para o cometimento. O que é isso, gente? Uma senhora aureolada de nívea claridade. Estava bem, estava equilibrada, estava receptiva, calorosa, apta a atender a pessoa. Quer dizer que a gente tem luz? É por isso que Jesus falou, brilha a vossa luz? E quando essa atendente, emanando a sua luz, ainda que fraquinha, mas já uma luz que é agradável, que transmite bons sentimentos, paz, né? Estava ali atendendo, ela estava fazendo o que Jesus pediu? Então, quando Jesus pede, brilha a vossa luz, ele não está pedindo para a gente fazer isso? Para acender a nossa luz com os sentimentos mais nobres que nós já conquistamos e servir? Olha que bacana. Entram várias parábolas bacanas aí que a gente pode encaixar. Várias, né? A dos talentos encaixa perfeitamente. Porque a gente recebe o talento, que muitas vezes é conhecimento, outras vezes é sabedoria, outras vezes é o recurso mediúnico, o sentimento que nós já desenvolvemos, a saúde e o corpo físico abençoado, que é o maquinário pelo qual o espírito se manifesta. No caso, eu mesmo, tá? Não estou nem falando o outro espírito, estou falando eu, me manifesto pelo corpo físico. Olha quanta coisa a gente recebeu, a oportunidade de estar num local que permite que eu fale coisas boas, que eu auxilie quem precisa. Vocês já pararam para pensar que tem lugar que ainda não tem centro espírita? Tá vendo? Isso. Graças a Deus, pelo menos tem isso. Mas a gente vê como não são todos os lugares que, como Taubaté, tem uma fartura. Aqui é o seguinte: cada esquina tem um carrinho de lanche e um centro espírita. Né? A gente pode escolher o local que a gente vai frequentar, né? E aí, à medida que a gente se harmoniza com aquele lugar, é ali que a gente deve estudar, que a gente deve participar e se preparar para melhor servir, acendendo a nossa luz. Né? E não fiquem presos a uma casa, porque às vezes a pessoa ela toma um sentimento de posse. Ah, é minha casa. Lembre-se, gente, que Jesus não parava em cidade nenhuma. Ele nem na sua terra natal ele parava. Ele ia a todos os necessitados e muitas vezes nós somos convidados a isso. A nos deslocarmos para chegar até onde não tem aquele tipo de atendimento, aquele auxílio, ou se tem, ainda falta características que eu possa cooperar e acrescentar, né? Eu posso também me encontrar com uma afinidade maior ainda, descobrir pessoas que pensam como eu, que agem como eu e que vão me auxiliar a crescer moralmente mais ainda. Olha quanta coisa legal a gente pode descobrir. Né? Muito bem. Então percebi que, inspirando-a, encontrava-se uma entidade afável. Olha, essa senhora que atende com nível e claridade tinha uma entidade afável inspirando-a, que estava encarregada do mistério, né, dessa necessidade do nosso lado da vida. Sem ocultar o desespero que lhe inquietava, a dama foi direta ao drama existencial, elucidando. É quando você entra em contato com a pessoa que está em desespero, ela
Corta a primeira parte, já não, eu estou com problema assim, resolve. Então, geralmente, a pessoa tende a já ir na parte mais complexa, né? Nada conheço sobre o espiritismo. Então, o primeiro ponto, quando a pessoa não fala, é você perguntar: é sua primeira vez? Você já teve algum contato com a doutrina espírita? Porque muitas vezes a pessoa vem de: ah, minha avó era espírita. Ah, meu amigo é espírita. Ah, eu já li num blog. Mas não significa que ela realmente entendeu, que ela realmente vivenciou essa experiência do espiritismo. Então é importante saber até onde ela conhece para saber como é que eu vou tratar, como é que eu vou falar, né? Já pensou? Você chega para a pessoa e já sai falando assim: olha, eu tô vendo que a gente precisa cuidar do seu perispírito. Aí a pessoa vai olhar e fala assim: uai, mas o que é isso? Né? Na quarta-feira nós tivemos uma situação assim, né? Então, é lógico que ali foi diferente, que já era um curso em andamento, né? A pessoa entrou pela primeira vez, ela sentou, ouviu tudo. Ao término da aula, porque ela não perguntou durante a aula, ela poderia ter perguntado, ela questionou-me. Me explica o que é perispírito? Que eu sempre ouvi de fulano, fulano sempre fala para mim desse tal de perispírito, mas eu não sei o que é. Essas terminologias são mais do meio espírita. Então, nem sempre as pessoas vão saber. E a gente está tão acostumado, né? Muito bem. Faz muito tempo que me afastei de Deus, já que a religião que esposava não fora capaz de iluminar-me interiormente, ensejando-me, ou seja, possibilitando-me a paz que tanto busco. Desculpe-me, pois, se não souber como conduzir-me nesta entrevista, que realizo por primeira vez. Ela deu a deixa para que ele pudesse saber, né, no caso ali a senhora pudesse saber a necessidade real dela nesse primeiro contato. E é interessante que às vezes a pessoa vem de uma outra crença que não consegue explicar, ou que não consegue acalmar, ou que não consegue confortar um coração, porque ela tem suas limitações. E lembrem-se, a crença, ainda que tenha a sua verdade, porque todas possuem, tá? Ela é transmitida por nós, seres humanos, com crenças limitantes também ainda, com preconceitos ainda, com dificuldades ainda. Né? A atendente fraterna sorriu, explicando-lhe: esteja à vontade, sem qualquer preocupação. É dar a liberdade para a pessoa. Fale o que você precisa, o que você entende. Vou tentar lhe ajudar no Evangelho do Mestre. Né? Afinal, aqui estou como sua amiga, propondo-me a ouvi-la com interesse e apresentar-lhe as respostas que o Espiritismo possui para os vários dramas humanos, naturalmente incluindo aquele que a aflige. E esse ponto a gente deve tomar um pouquinho de cuidado, porque tem muita gente que já sabe a resposta de tudo, não sei se você conhece gente assim, que a pessoa começa a falar: não, eu já sei qual é o seu problema, né, e quer dar a solução e nem terminou de ouvir a pessoa falar. É muito cuidado, porque a gente precisa ouvir até o final, entender bem o que a pessoa está passando, porque a narrativa dela é o ponto de vista dela da situação e não é a situação na sua totalidade. Lembre-se que às vezes tem outras pessoas que participaram, lembre-se que às vezes o ponto de vista dela pode estar equivocado. Então ouve, reflete, e aí sim, ao término, à luz do que você entende da doutrina espírita, tenta propor a ela as reflexões que vão ajudá-la a despertar, a encontrar o próprio caminho de redenção, de libertação. Né? Porque nós não somos os responsáveis por isso. Todos nós recebemos o Consolador prometido, que ele não é para mim, ele é para todos. Para quê? Para que esse Consolador me console. Para que esse Consolador me esclareça. Então a gente tem que se colocar na condição que o Chico colocava, o cisco. No universo eu sou o cisco, mas o cisco reflete a luz do sol também. Okay? Ainda ofegante, ainda ofegante,
resultado da constrição de que era vítima habitual do seu perseguidor desencarnado, que se lhe afastara quando da dissertação ouvida e dos passes coletivos que haviam sido aplicados, esclareceu. Ponto. Olha que bacana. Quando começou a explanar o evangelho, quando deu o passe coletivo, o que o obsessor fez? Não gosto disso não. Se afastou dela. Tudo aquilo que ele constringia, que ele forçava, obrigava ela a ficar pensando, a ficar sentindo, diminuiu. Então ela teve maior facilidade para receber ajuda naquele momento. Olha que bacana. Minha vida tem sido um verdadeiro inferno. Seja sob o aspecto sentimental, econômico, social, com a saúde alquebrada, insônia, 1000 tormentos que me encarceram na revolta, tornando-me insuportável em casa, no trabalho e principalmente comigo mesma. Esses problemas alteraram completamente o meu comportamento. Isso é obsessão. O obsessor, ele não faz você fazer isso. Ele te induz a agir assim. E ele encontra campo quando ele percebe em você, muitas vezes, sentimentos contrários à lei de caridade e de amor. O egoísmo, às vezes o medo exagerado, os preconceitos, entre outros, que podem atrapalhar o nosso equilíbrio no dia a dia. Né? Muito bem. Fez uma pausa, tentando coordenar as ideias e logo prosseguiu. Alguém que se diz médium informou-me que estou obsidiada e sugeriu-me que aqui viesse, a fim de conversar com o senhor Ricardo, que é um grande vidente e me poderá auxiliar. Tem alguma coisa errada nesse ponto? Qual? Escolher uma pessoa específica. Não, quero falar com o Ricardo, porque o Ricardo é fera, ele resolve o meu problema. Pode ser um erro, mas tem um outro mais grave. É o quê? Grande vidente, ó, tá exaltando o médium, né? Muito bom, mas tem outro mais grave. Vou voltar um pouquinho. Não é isso? É o quê? Alguém que se diz médium. Alguém que se diz médium. Opa, agora chegou na onde eu queria. Falar para alguém que você está obsidiado não é correto. A pessoa já chega com medo, já chega perturbada, já chega com indícios mesmo da obsessão, mas o que ela menos precisa é que você fale, está aí do teu lado. É um bicho feio. É o encosto, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. Você pode até realmente perceber. É um caso obsessivo claro, é evidente, não tem como. A pessoa narrou que ela tá vendo o obsessor, mas não afirme para ela que é um obsessor. Sempre apresente como um irmão que pode estar equivocado e, se tiver realmente, o tratamento que ela vai receber vai ajudar. E ela viu o pai dela. Estava perturbando ela, mas não era o pai. Era a identidade que se fazia parecer. Como ela vê, ele se apresentava como se fosse o pai para perturbar mais o mundo. Sim. Então tem que se tomar muito cuidado. Até na identificação, porque a gente não sabe. A gente não está enxergando, a gente não tem noção. Olha só que legal, gente. Uma pessoa que relatou que recebeu, que via o pai desencarnado, ela via o pai desencarnado, a obsidiana. E foi se descobrir que não era um outro espírito que se passava pelo pai dela em aparência, porque o perispírito ele é moldável, então ele pode modificar a sua aparência, mas ele não consegue enganar todo mundo, né? Só quem só se apega à aparência. E aí se passava por ele para perturbá-la. Só que para ele conseguir isso,
Se ela amasse o pai dela, se ela não tivesse problemas com o pai dela, você acha que perturbaria? Para perturbar, ela tinha alguma coisa pendente de relacionamento que ele falou assim, ela pensa muito no sofrimento que o pai dela causou, no mal que causou, algo do tipo. É aí que eu vou martelar na cabecinha dela para perturbá-la, para obsidiá-la. É no caso da Juliana, né? Ela fala mais do pai, mas como ela é uma trabalhadora muito assim, com muita habilidade, foi utilizado para afastar. Entendi. Então o apego também é um recurso de obsessão. Se você é muito apegado a algo ou a alguém, e essa pessoa, por exemplo, venha desencarnar, ou você perde a posse disso, mesmo que seja temporariamente, você vai perceber que você sofre. O que o obsessor faz? Ele tenta te ampliar mais esse sofrimento. Como que ele consegue distinguir se é falso, se é o pai da verdade? Olha, o médium educado na sua mediunidade, ele é capaz de sentir a vibração e distinguir se a fala é realmente de alguém que lhe ama ou de alguém que deseja lhe transmitir coisas ruins, negativas. Outro detalhe é a questão da atenção na própria fala, porque o obsessor ele se entrega, tá? Ele não consegue imitar igual a pessoa que conviveu com você. Então, muitas vezes, ele vai tentar te manipular, te explorar, e você vai parar e falar assim, peraí, meu pai não fazia isso. Essa personalidade não condiz com quem eu conheci. Principalmente se o desencarne é recente. Quanto mais recente, mais a gente é idêntico ao que a gente era aqui. Quanto mais tempo vai passando, mais a gente vai despertando para os nossos passados anteriores, né? Para as outras encarnações. E aí, nesse caso, a gente pode afastar um pouquinho da nossa personalidade que a gente viveu por último. Então, em geral, a educação mediúnica permite você a ter essa capacidade de discernir. Mas um outro caminho seria pedir ajuda. Pedir ajuda à própria casa que você trabalha, frequenta, porque os trabalhos feitos com seriedade vão sempre trazer o esclarecimento, o socorro, o consolo, com uma forma amorosa. Sai da sintonia do obsessor e fala assim: o que é que me deixou entrar? E por que é que eu preciso mudar? Porque se eu não mudar, eu vou voltar a cair nessa sintonia. Jesus fala, né? Que se você afasta um, aí ele vai e anda por lugares ermos. E aí depois ele sente falta do processo obsessivo, ele volta, né? Aí ele encontra a casa toda arrumada. O que significa isso? Que está tudo certo? Não. Que a pessoa só está trabalhando a questão material. A casa arrumada é o material organizado, ou seja, a vida dela materialmente está tudo bem, mas espiritualmente ela não se melhorou. Ele encontra a casa arrumada, mas ele não encontra o espiritual arrumado. O que ele faz? Ele atrai outros 7. Lembrando que 7 é um número que representa a completude no texto bíblico e significa que ele aumenta o processo obsessivo. Se por acaso você encontra com alguém na rua ou perto de você, e você sabe que essa pessoa está acompanhada ali com um obsessor. Ah, que bacana. Você encontra com alguém, você sabe que essa pessoa possui um espírito obsessor junto a ela. Lógico, você não vai sair falando isso para ela porque isso vai assustá-la. Ou talvez vá até afastá-la da ajuda que ela possa receber. A primeira orientação é você buscar saber como é que você está. Você está bem? E aí ela vai relatar para você. Se ela está no processo obsessivo, ela está passando por um momento difícil. Fatalmente, ela vai começar a relatar problemas que ela está passando. Aí. E aí o que acontece? Você pode, primeiro, utilizar o recurso do convite. Olha, eu estou indo num lugar tão bacana, eu estou me sentindo em paz, eu estou aprendendo coisas que são boas para mim, está enriquecendo a minha alma. Você não quer conhecer? O convite, que pode ser aceito ou pode ser negado. Então vai depender do momento da pessoa, da bagagem que ela já traz de desenvolvimento espiritual. Se ela aceitar, você já está levando ela para a ajuda que ela vai precisar receber. Se ela negar, você não vai poder obrigar. Segundo recurso, ore por ela.
Isso, muito bem. Porque quando a gente não consegue estender a mão diretamente, a oração é o recurso de auxílio ao que sofre e que no momento certo essa pessoa vai ser levada a buscar ajuda. Então, às vezes, o processo obsessivo é para forçar ela a sair da sua zona de conforto. Tá? Mais alto. Essa moça que você falou, ela tinha amizade com duas caminhadas, dois documentos. O obsessor, e o pai dela. Uma que sempre mais antiga. Quando se trata de uma relação dessa, não entendi. Quando se trata? Se trata de um problema mais antigo do obsessor, que é o Senhor da Luz, ou isso com o pai dela, que pode ser mais recente, dessa encarnação atual, que reconduza outras experiências. Vocês lembram que foi falado nas aulas anteriores que quando você passa no diálogo fraterno e você percebe que a pessoa tem, além das questões espirituais, que são as influências, questões que envolvem um lado emocional, psíquico, a gente deve sempre questionar: você está passando por alguma terapia? Se sim, continue. Se não, recomendo que você faça uma consulta, porque pode te ajudar em paralelo. Mas lembremos de Jesus. O que Jesus faria? Ele trataria só a expulsão do obsessor? Então ele trataria só a questão emocional. Jesus é o homem integral. Ele aborda todos os aspectos e nos convida a auxiliar em tudo que nós podemos. Aquilo que nós temos condições, nós vamos ajudar. O que a gente não tem, a gente vai direcionar para os caminhos que permitam a assistência. Ok? Então, alguém que se diz médium informou, nós já vimos aqui, né? Seguindo. A senhora que a atendia sorriu com bondade e passou a explicar-lhe. O nosso irmão Ricardo, ante a impossibilidade de atender a todos que lhe desejavam falar, recebe somente aqueles casos mais graves, após uma triagem que fazemos os atendentes fraternais. Então, ali existe um processo de distinção dos casos que são mais urgentes, mais necessários, para passar com o médium que tem a clara evidência. Foi uma forma educada dela falar assim: aqui não tem exclusivismo, só esse médium atende, entendeu? A gente não pode fazer isso. Mas a gente pensar, por exemplo, no caso do Chico. Você acha que o Chico recebia muita gente? Você acha que ele atendia todo mundo? Ele tentava. Ele fazia o que dava. Mas tinha gente que às vezes saía de lá sem ser atendido. Na verdade, era atendido sem perceber. Mas não era atendido como queria. Não, eu quero falar diretamente com o Chico. Eu quero que o Chico me cure. Eu quero que o Chico resolva o meu problema. Imagina quantas pessoas não chegavam. Conta a lenda, tem uma história, que o Chico estava no trabalho mediúnico, psicografando as cartas, e entra uma moça totalmente desequilibrada. Ela vai toda esbaforida, chega na mesa. Chico Xavier, seu safado, deu um baita de um tapa na cara dele. Você me deu um passe agora, porque eu estou há tantas horas esperando. E o Chico, sentindo a dor da bofetada, percebe a presença de Emmanuel do lado. E o Emmanuel fala: e agora, Chico? Você vai dar o passe ou não? E mentalmente o Chico fala: mas Emmanuel, eu acabei de apanhar, tá doendo. E o Emmanuel fala: a dor dela é maior, Chico. Vai dar o passe mesmo. É óbvio que a gente não deve ser conivente com a agressão, não é isso. Mas é que muitas vezes a gente não entende essa questão de quanto o outro está sofrendo para ele chegar nesse ponto de desequilíbrio. E como isso é complexo. Então você vai ter pessoas que vão chegar, você tem que me atender agora. Não, mas tem outras pessoas na frente. Não interessa, a minha dor é maior que a dos outros. E a pessoa ela enxerga que a dor dela é maior. Vocês vão ver isso num dos casos aqui. Ela acha que realmente o dela é mais importante. Pode ser, pode não ser. Por isso a primeira triagem pode ajudar a colocar numa ordem que auxilie mais. Ok? Realmente não é uma injustiça com os outros, também não seria uma forma de
fazendo que a pessoa já começasse a aprender a esperar, a tolerar. Sim. Eu acho que assim, eu sempre trabalhei dessa forma. Não tem privilégio. Ah, eu quero ser atendido por fulano. Desculpa, mas aqui a gente divide os assistidos de acordo com a capacidade que nós temos de atendimento. Ah, eu quero ser atendido primeiro. Desculpa, mas aqui a gente faz por uma ordem de chegada, salvo exceção algum caso tipo assim, olha, eu tenho que ir para o hospital, eu tenho um negócio sério agora, tal, e eu só tenho esse tempo. Será que você consegue me ajudar? É diferente, você vai tentar ajudar. Você pode até conversar com as pessoas que chegaram antes e falar assim, olha, eu preciso passar uma pessoa na frente, é uma situação de emergência, é mais rápida. Posso, entendeu? Então você vai tentar ajudar, mas não por uma imposição. Porque tem gente que acha que vai chegar na casa espírita, sou eu que dou maior contribuição aqui, sou eu que faço o trabalho aqui, sou eu que sou irmão de fulano que trabalha aqui, né? Eu conheço ciclano, eu conheço o presidente do centro. Então tem muita gente que vai trazer essa ideia de que tem a preferência. E na vida, por acaso Deus privilegiou alguém? Será que todo mundo não passa pelas mesmas provas? Quem está agora rico não vai passar pela pobreza, e quem está pobre não vai passar pela riqueza, quem é saudável não vai passar pela doença e vice-versa? Então, se Deus mostra para a gente que não deve haver privilégios, nós precisamos entender isso também, que a gente deve agir sempre com bom senso, ética e muito amor. Ok? Você é bem ignorante mesmo. Olha, eu vou responder porque eu sou ignorante também, então vamos lá. Perguntar, eu faço, não fala que é o outro. Ter contato com uma pessoa, eu não entendo, eu conheço um bando. Banda de terrena, a pessoa passar a noite. E eu só digo que a pessoa gosta da pessoa. E amanhã eu vou estar num grupo com as pessoas. Isso aí interfere alguma coisa? No sentimento, no trabalho, é isso? É, assim. O fato dela frequentar a Umbanda? Hã? O fato dela frequentar a Umbanda? É. Não. Não. A religião, gente, não é o problema. Porque eu posso estar no Espiritismo e não ser condizente com as propostas que o Espiritismo fala de perdoar, de compreender, de amar. Ah, mas eu posso frequentar um bando e lá tem rituais, porque o Espiritismo não tem. E daí? Pois é, eu fico pensando que a pessoa, eu entendo, Certo. perdoe, então eu fico pensando que faz obras, faz trabalho, faz entrega, aí é capaz que traga alguém assim. A gente que é espírita traz esse alguém também. Todos nós. Sim, mas nós trazemos ignorantes também, mesmo sem a gente ver. A gente não imagina o trabalho que a gente dá. Sendo espírita, sendo católico, sendo protestante, sendo bandista, sendo candomblessista, não importa. Não importa a religião. Sempre para Deus importa o coração. Sempre. Essa pessoa é uma pessoa ruim de coração? Ótimo. Então pega a religião dela e deixa de lado e fala assim, eu vejo você como um espírito imortal. Não importa a sua crença, não importa como você se veste, não importa se você faz ritual, não importa. Ela acredita naquilo, aquilo é importante para ela, a gente deve respeitar. Tá? Eu vivi a questão do preconceito no início dos meus trabalhos espíritas. Eu tive que lutar com isso, eu tive que aprender sobre isso, eu tive que abrir a mente sobre isso. Quando eu me propus a isso, eu comecei a entender coisas que eu falo, puxa vida, parece diferente, mas é tudo a mesma coisa. Não nos diz a própria doutrina espírita que o preto velho que se manifesta na Umbanda é o Dr. Bezerra de Menezes que se manifesta no Espiritismo? É. A gente acha que lá porque chama caboclo, chama Exu, chama não sei o quê, que são espíritos diferentes. Não são. Eles se comportam conforme o lugar. Isso. Porque tem muitas pessoas até na igreja católica, até mesmo evangélica, que são espíritas, que recebem pessoas. Né? Eles falam assim, não, aqui vem o Espírito Santo que me falou, e na verdade, isso, e na verdade pode ser o inferno,
Então, porque se ele vai aparecer lá na igreja evangélica e falar assim, eu sou Exu, ai, vai ter tudo correndo. Então ele vai falar o quê? Sou, né? Vai se vestir com a vestimenta que eles aceitam. E só um detalhe, só para complementar, para vocês entenderem um pouco. O Exu é o guardião. É um espírito que tem uma densidade vibracional um pouco mais baixa para que ele possa fazer as tarefas junto aos que sofrem no umbral. Por quê? Porque lá a densidade vibracional é baixa, mas ele tem uma proposta de ajudar. E aí você olha por esse ângulo e fala assim, puxa, que interessante. Quer dizer que os bons não podem? Podem. Os espíritos elevados não podem ir lá e fazer isso? Podem. Mas por que eles vão fazer isso? Se esses que estão numa condição mais próxima podem fazer essa tarefa mais pesada e ao mesmo tempo evoluir, aprender com essas ações, auxiliando o próximo. E ali você vê que o que assusta muitas vezes, talvez na imagem, que o pessoal faz aquelas imagens com certas caretas, né, que assusta quem não vive essa religião, na verdade é só uma imagem. Ele faz uso de uma aparência que muitas vezes na casa espírita ele pode aparecer como um índio, ele pode aparecer como um filósofo, porque ele é um espírito como nós em evolução. Então, a gente precisa quebrar toda essa visão preconceituosa, é o que eu falei lá no começo. A gente vai começar a aula, ó, abre a mente. Porque se não abrir, você vai atender pessoas com pensamentos diferentes, com crenças diferentes, e talvez você não consiga. Sim. Aconteceu essa história, eu não presenciei, mas foi alguém próximo. Um grupo mediúnico dirigente no tribunal dava a oportunidade de dar palavra para o reitor. E veio lá um preto velho. E tem toda uma característica para falar, porque eles se apresentam dessa forma. E ele começou a trazer a mensagem, o dirigente interrompeu e ele falou: olha, a gente agradece a sua presença aqui, mas não é esse tipo de mensagem que a gente deseja aqui. Aí deu a oportunidade de novo. Veio o mentor, queridos irmãos, daquele jeito, todo bonito. Aí foi tão bonita a mensagem que o dirigente perguntou: quem é? Você pode falar seu nome? Eu sou o preto velho que falou agora. Só que você queria diferente, eu queria diferente. Porque, na verdade, o preto velho, ou o mínimo, ou seja qual for a entidade, tirando os de densidade maior, que vão lá, os que são mentores, normalmente eles se apresentam nessa condição porque foi a encarnação que mais ensinou. Então, o preto velho, que foi escravo, onde ele sofreu todas as dores que depuraram, ele prefere essa preocupação por ser importante para ele como uma parte muito significativa de todas as evoluções espirituais. Sim. Ok? Então vamos continuar. Acredito que o meu caso é muito grave, não? Interrogou ansiosa. Então ela esperava que a atendente colocasse uma ideia de que sim, ela está certa, o caso dela é o mais grave, ela tem que ser atendida primeiro, né? Inclusive pelo próprio Ricardo. E a atendente bondosa falou: sim, redarguiu a entrevistadora. Todos os problemas são sempre muito graves. Entretanto, uns existem com mais angústias e aflições que requerem um atendimento especializado. Tem aqueles que realmente precisam de um atendimento através de um médium clarividente. Sim. Felizmente, estamos em condições de atendê-la, acalmando-a e diminuindo-lhe o impacto da informação que recebeu. Lembra? Ah, se tem um obsessor. Esse impacto causou perturbação nela. É verdade que os espíritos maus estão comigo, conforme me disse a tal médium? Indagou com sofreguidão. Todos nós, esclareceu a gentil ouvinte, vivemos cercados pelos espíritos. Eles são os habitantes do mundo fora da matéria, como você compreenderá, porque são as almas das criaturas que viveram na Terra. Agora, desvestidas da indumentária material, né, do corpo físico. Então, ela fala, todo mundo tem uma companhia espiritual. O tipo de companhia é que a gente precisa observar. Qual é a minha sintonia?
O que é que eu gosto de fazer? No que eu costumo pensar? Né? Nós vimos o caso da moça que pensava muito no pai, mas com certo apego, abriu a brecha para atrair um obsessor. Quando o amor, gente, ele é como um laço de presente. Vocês já viram um laço de presente? Tá chegando Natal, né? Então, quando vocês dão um lacinho, vocês dão aquele nó ou vocês dão um laço suave? Por que o laço suave? Para facilitar a pessoa abrir logo e ter alegria. O amor é isso, é o laço suave. E o apego é o nó que trava e não quer soltar. Aquele nó de supermercado, a sacolinha de supermercado, que você não consegue abrir, sabe? Você não quer rasgar a sacolinha, mas não sai o nó. Então, o apego, ele amarra de tal forma que causa sofrimento. O amor, se eu tiver que soltar e deixar a pessoa aí, eu continuo amando, não importa onde ela esteja. Porque o amor não prende ninguém. Ok? De acordo com os nossos pensamentos, atraímos aqueles que nos são semelhantes ou sofremos os efeitos dos atos que praticamos na atual existência ou em outras que já tivemos. Tudo baseado na lei de causa e efeito. O que eu vivencio hoje é consequência do que eu fiz nessa encarnação, mas também pode ser de outras encarnações. Se eu não encontro a causa atual, o Evangelho segundo o Espiritismo fala da causa anterior das aflições. O espírito viaja através de várias experiências corporais, colhendo na atual as realizações boas ou inditosas, infelizes, que defluem, que decorrem da anterior, assim desenvolvendo os valores que lhe dormem internamente e avançando no rumo da felicidade. Lembra da parábola do semeador? A gente semeia. O que a gente vai colher? Exatamente o que foi semeado. Então eu plantei laranjas e quero colher maçãs. Não vou conseguir, desculpe. Se eu quiser colher maçãs, eu vou ter que plantar maçãs. Então, se eu faço o bem, semeio o bem, fatalmente eu vou colher o bem. Mas se eu semeio o mal, não espere colher o bem. Não espere. Porque a consequência será o retorno do fruto mal. Ok? A reencarnação é o processo de devolução mais compatível com a justiça de Deus. Então, não que os outros não sejam justos. Em seus pontos de vista, há justiça. Mas a reencarnação mostra uma justiça que é mais próxima de Deus, porque ela permite que a gente não fique isento do erro cometido. Ah, eu cometi um mal, desencarnei sem ter que pagar esse mal. Estou livre? Não, pela justiça divina é necessário que eu faça todo o processo de arrependimento, reparação, expiação. Mesmo que seja na outra encarnação, mesmo que seja na outra. Mas eu não vou lembrar, não tem problema, é até melhor, porque se eu lembrasse eu não ia conseguir lidar com isso. Ia ser muito mais difícil. Né? Então, que a todos nos criou simples e ignorantes, né? Deus nos cria na condição de simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, facultando o crescimento conforme o livre-arbítrio de cada um, na direção da plenitude que a todos nos aguarda. Essa plenitude, gente, é o contentamento, a felicidade máxima é tornar-se o ser integral. Não diria que a minha amiga e irmã é uma obsidiada. De certo modo, todos os somos, porque momentos há em nossas vidas em que o desequilíbrio nos toma conta e atraímos espíritos ociosos, perversos, vingativos, dos quais não sabemos como nos libertar. Vocês sabiam que todos nós passamos por processos obsessivos? Sabe quando você perde o controle, chora compulsivamente, se irrita com coisas que você fala que, nossa, não vale a pena. Só que depois do desequilíbrio emocional, você para, toma de novo as rédeas, o controle da sua condição emocional, do seu corpo físico, e aí você fala, mas por que eu fiz isso? O porquê
É porque eu baixei a guarda. É porque eu permiti a influenciação. Eu entrei na sintonia, e aí, ao entrar na sintonia, eu permiti que ele me induzisse a inflamar na ação. Então, às vezes, eu estava indignado com uma coisa, só que eu começo a pensar, ele fica, é isso mesmo, explode com ele, tá errado, você tá certa. E você vai inflando o seu ego, você explode, quando você vê, você perdeu a cabeça, perdeu a razão, e foi obsidiado. Só que o processo obsessivo ele pode ser curto, você pode tomar a rédea e voltar ao controle, ou se você não tem condição moral para lidar com isso, ele pode se estender. É quando você precisa do tratamento na casa espírita ou em qualquer outra crença que possa auxiliar sobre isso, para que você possa se reequilibrar. E é comum até a orientação durante os tratamentos, faça evangelho no lar, venha assistir o evangelho aqui conosco, se possível tome o passe, para você trocar as energias. Nesse processo, a pessoa vai se ajudando. Só que de repente a pessoa melhora e o que ela faz? Desaparece. Não faz mais evangelho no lar. Fala, não, tá tudo bem, eu não preciso mais daquilo. É quando o espírito volta e encontra a casa organizada, mas o espiritual desorganizado. Porque a mudança foi superficial. A segunda queda, ela é mais dolorosa. Só que tem gente que tem uma terceira, uma quarta, uma quinta. Né? Então é sempre bom orientar. Fala, olha, começou o evangelho no lar? Sabe quando você vai parar de fazer? Nunca mais. Nunca mais. Vai começar o estudo? Vá até o final. Vai participar de uma tarefa no bem? Disciplina e dedicação. Porque se você fugir disso, você está abrindo a porta para um novo processo obsessivo. Tá? Há, porém, um método irrefragável para conseguirmos o êxito em qualquer situação, que é o da oração e vigilância, recomendado por Jesus para todos. Acredito sim que você vem agindo sob inspiração perturbadora, como é natural, face aos muitos problemas que relata. Mas isso não deve afligir, porque se encontra onde poderá receber reforço de coragem e recursos para a libertação. Olha que bacana! Ela fala, você pode estar mesmo passando por esse processo, pode até acontecer isso, mas você está no lugar que você vai receber ajuda. Então aproveite. Novamente silenciou, dando um tempo mental para que a outra assimilasse as informações fornecidas. Isso é importante, porque se você joga um monte de informação, a pessoa não tem tempo para refletir. Ela precisa digerir aquilo. Tá? Mantendo-se serena e envolvendo a dama em vibração de simpatia e de paz, deu curso aos esclarecimentos. Sugiro-lhe que leia o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a fim de encontrar conforto moral e paciência para os enfrentamentos do cotidiano. Às vezes, a pessoa não tem essa condição de ler sozinha. Aí, o convite a participar do Evangelho na casa é um caminho, porque daí ela ouve e ela tem a oportunidade de refletir. A grande questão é que muitas vezes no Evangelho a pessoa não pode fazer perguntas. Então você orienta, se você tiver questionamentos, leva a sua pergunta no diálogo fraterno e a gente vai tentar ajudar a esclarecer. Então o diálogo também pode ser para esclarecer pontos do Evangelho no lar que a pessoa não entendeu. Porque lembra-se, tem linguagem ali que é conhecida pelos espíritas, mas nem sempre é conhecida pela pessoa que está chegando pela primeira vez. Né? A sua leitura lhe fará um grande bem, em razão dos esclarecimentos que lhe proporcionará e das diretrizes necessárias à sua paz interior. E, portanto, a uma vida feliz. Igualmente, proponho-lhe a terapia bioenergética, isto é, os passes, como aconteceu há pouco, antes da nossa conversação, com o que se fortalecerá para as lutas e os desafios. E às vezes é até legal você falar assim, a pessoa passou pelo passe coletivo ali, e falar assim, da hora que você chegou até agora, depois que você ouviu o evangelho, passou no passe, você sentiu alguma mudança? Se a pessoa já conseguiu perceber, você mostra para ela, tá vendo como ajudou? Então, faz bem, continue.
É mais um reforço para ela entender que aquilo vai ajudar. Por fim, sendo-lhe possível, venha conhecer as nossas reuniões de palestras e estudos do Espiritismo, nas quais adquirirá conhecimento para libertar-se não apenas dessa entidade que a aturde, como também para auxiliar outras pessoas que se encontram na mesma situação aflitiva. Porque todos que se reúnem no Evangelho, gente, são os que estão mendigando o amor, que estão sedentos de amor. Só que ao mesmo tempo que a gente vem beber dessa fonte que o Cristo oferece, a gente também coopera. Não sei se vocês já perceberam os bocejos que muitas vezes ocorrem nas reuniões públicas. É o momento em que você está doando e recebendo, doando e recebendo. Você só não sabe se você está doando ou recebendo. Você está doando quando você está bem. Você recebe quando você precisa, portanto não está bem. Ok? Inspirada pelo espírito lúcido que a assessorava, permaneceu jovial, respondendo a algumas outras indagações da senhora, que dali saiu renovada. Antes de ser atendida, o responsável pelo trabalho anotou o nome e o endereço dela, com o objetivo de colocá-la entre aqueles que se faziam beneficiados pelas vibrações atuais das reuniões especializadas. Cada casa faz o seu sistema. Eu prefiro não coletar tantos dados. No trabalho de radiação, nós vamos ver mais sobre isso, sobre a questão do endereço vibratório. E aí eu vou explicar melhor para vocês como basta que uma pessoa, participante do grupo, conheça a pessoa e coloque o nome inteiro ali. Que toda a vibração é direcionada para ela através do outro grupo, que é o grupo espiritual, que vai fazer o direcionamento das orações, das energias. Mas por enquanto nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Face a essa providência, o mentor espiritual da atividade também anotou os dados da consulente e entregou-os a um membro da equipe de visitadores desencarnados, a fim de que oferecesse a assistência conveniente à dama, conforme a sua receptividade ao que lhe fora informado. Os espíritos, na verdade, não carecem do endereço físico. Eles precisam mais do endereço vibratório. Mas o endereço físico pode ser útil em casos de ninguém conhece essa pessoa. Tá? Aí, nesse caso, essa conexão pode ser feita pelo endereço físico, que é a forma como os encarnados chegariam ao endereço. Os espíritos também podem chegar buscando o endereço. Eu vou falar sobre isso no curso de radiação, tá? Porque daí a gente vai entrar sobre essa questão de como é feita essa conexão, de como os espíritos são capazes de encontrar a pessoa necessitada, mesmo que eu não o conheça diretamente. Fiquei sensibilizado com essa medida de auxílio que passa despercebida a muitos trabalhadores da seara espírita. Ou seja, quando você anota o dado, as informações da pessoa, a espiritualidade também já coleta. É em paralelo o trabalho. Não é uma única equipe trabalhando. Observei que não fora necessário um interrogatório que resulta dos atavismos religiosos, aquilo que você traz do passado, nas incoerentes confissões auriculares, agora sob o disfarce de estatística para futuros resultados. Não havia ficha de identificação na qual se anotassem os dramas das pessoas aflitas, desnudando-as aos olhos estranhos e deixando-lhes as confidências por escrito para futuros estudos ou mesmo comentários, nem sempre felizes. Eu trabalhei num lugar em que havia anotações. Quando eu comecei no diálogo, eu fui orientado. Não, você tem que pegar a ficha, você tem que preencher todos os dados, tudo que a pessoa relatar você vai marcando. Eu falei, não, tá errado. Porque eu aprendi nesse curso que não deveria fazer isso. E aí eu pensei para comigo, o que pode acontecer? Primeiro, a pessoa que anota e deixa guardado ali, permite que às vezes algum outro trabalhador que conhece aquela pessoa tenha acesso àquela informação que é confidencial, não é para sair espalhando. Eu vou dar um segundo caso. Imagina que uma pessoa chega para o atendente e fala assim, eu preciso contar uma coisa que eu fiz, eu traí meu marido, eu traí minha esposa, eu estou arrependido, eu não sei como lidar com isso, a pessoa confia em você, ela está desabafando, eu conto para ele, eu conto para ela o que eu faço, beleza. Aí a pessoa vai e anota.
e de repente chega o marido ou a esposa traída, que já tem uma suspeita, invade o local, começa a mexer no arquivo, acha a ficha e descobre da pior forma possível. Você acha que causa um problema? Então eu não recomendo esse tipo de anotação. Ok? Aqui o exemplo foi de traição, mas e exemplo de crime? Crime. Legal. Quando você ouve, você está na condição de ajudar, de auxiliar, de estender a mão. Você vai sempre trazer reflexões para que a pessoa se arrependa, assuma a responsabilidade e, se for um crime, se entregue por conta própria. O seu papel é esse. Porque Jesus atendeu muitos criminosos. E ele não chegava e falava assim, agora eu vou denunciar você. Essa postura de Jesus, ok? Aí nesse caso, aí ele sabe que é isso que a gente ficou, mas aí só uma dúvida, não correria o risco de você ser cúmplice, conivente. Tem. No CVV, a orientação é, em casos de crime, denuncie. Só que é algo um pouco complexo. Como cristãos, nós estamos querendo que aquela pessoa realmente se modifique para melhor, que ela desperte e que ela assuma a responsabilidade dos seus erros. Você vai ter que usar de bom senso. Porque se aquela pessoa confessa para você, mas você fica sabendo que ela continua cometendo crime, ou que ela demonstra, não, eu não vou parar, eu não vou atender, eu quero continuar. O bom senso diz que você deve evitar o mal maior, porque vai prejudicar muitas pessoas se você não agir. Ok? Mas a pessoa precisa, às vezes, de um voto de confiança. Isso é se uma pessoa falar dela si própria. Sim. Se for algo tipo, meu pai é assim, ou meu vizinho é assim. Também a mesma coisa. Você vai orientar a pessoa a tomar as ações legais, porque senão ela é cúmplice também. Não. Entendeu? A grande questão é a seguinte: quando alguém chega para você e fala, fulano cometeu um crime, você viu? Você tem como provar? Então você não tem nada de cúmplice. Mas se essa pessoa realmente sabe, estava lá, participou, ela sim. Se não envolver nomes. Não vai envolver. Vai lá. Eu tenho um amigo que o avô dele, abusou, né? Molestou uma criança da família. E o pai é policial. Esse senhor de idade, uns anos, ele tem isso uma ou duas vezes, mas o pai depois descobriu e jurou ele de morte. E esse meu amigo me conta que ele sabe que o avô dele estava na cidade inteira escondido, não pode saber. E aí fica aquela questão de você não pode denunciar, porque se o pai que é policial souber vai matar, porque ele é de morte. Não tem como ser feita a justiça humana. E aí você fica olhando para essa situação e fica, caraca, que interessante. Você fica preso, né? Então vamos lá. Se você denunciar para cumprir a lei humana, não, vamos supor que você denuncie com esse propósito. Quero que ele seja preso, certo? Você sabe que a chance dele morrer é grande e você, nesse caso, está cooperando para um assassinato. Então não seria o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? Nesse caso, entrega nas mãos de Deus que a justiça divina se sobrepõe. Não tem o que fazer. Entende como existem casos tão complexos que a gente precisa pensar, raciocinar e falar assim. Então, aí é essa a questão. Se a criança está protegida, ele fugiu. Então, está protegido.
Sim. Se a criança estiver em perigo, aí você tem que denunciar, aí não importa. Aí se. Aham. Sim. 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 Imagina que não é difícil para quem sofre, aliás, não é fácil para quem sofre, não é fácil para quem sabe. É uma situação realmente terrível, difícil. Você pode até interferir numa situação onde a realidade espiritual é descansada para onde vem a história. O passado pode estar sendo resgatado dentro de uma situação que, no nosso ponto de vista, pode e é uma situação grave, pode parecer até injusto, e normalmente parece, mas você pode ter recebido uma situação de resgate. Sim. O que o Evangelho segundo o Espiritismo orienta? Se você percebe um erro na atitude de alguém, seja qualquer nível, tá? Você vai conversar com a pessoa. Se a sua fala não foi suficiente e a pessoa continua errando, você chama uma outra para juntos os dois falarem com essa pessoa. Se ainda assim essa pessoa não para de cometer o erro, você vai analisar. O erro que ela comete está prejudicando apenas a ela, deixa entregue à sua própria escolha. Mas se o erro dela interfere, no caso, por exemplo, coloca em risco a vida de crianças, outras pessoas que não têm nada a ver com isso, aí você deve utilizar os meios legais que hoje nós ainda temos, nós ainda precisamos de polícia, ainda precisamos de prisão, porque infelizmente nós não somos civilizados o bastante. A gente acha que é civilizado, mas bastaria tirar as leis que estão em vigor para você ver como as pessoas sairiam cometendo abusos. Isso, exatamente. Sim. Você pode pôr a vida de 10 pessoas em risco por conta de um. Exatamente. Tá? Então é algo um pouco complexo porque a gente tem que sempre usar de bom senso, tá bom? Tudo era natural conforme as disposições do pensamento espírita que respeita a vida interior das criaturas. Outro sim, dei-me conta que o atendente fraterno buscava mais ouvir que falar, orientando mediante a contribuição do espiritismo, evitando as próprias conclusões e o que se convencionou denominar como achismo, mediante o qual se opina sem conhecimento de profundidade, a respeito de tudo, apoiado no que se acha, no que se pensa, no que se conclui, nem sempre corretamente. Evitar sempre essa ideia do achismo e buscar sempre se pautar no que Jesus faria, qual é o exemplo que a gente tem para agir. Não pude demorar-me em maiores considerações, porque mais uma senhora fora encaminhada a outra atendente, esta, porém, jovem e aparentemente sem maior soma de experiências. A candidata ao atendimento apresentava-se mais perturbada do que aquela a que nos referimos anteriormente. Sentou-se inquieta e explicou. Então, nesse primeiro ponto, a gente já vê que a primeira achava que o caso dela era o pior, e essa já está numa situação mais difícil. Não sei por onde começar, tal é a magnitude do meu drama. Faça-o conforme lhe parecer melhor, respondeu gentilmente a jovem, sem pressa, sem inquietação. Aqui estou para ouvi-la com paciência e simpatia. Então deu a liberdade para a pessoa falar. E ela pergunta: você é casado? Gente, o que eu sou, como eu vivo, não é o foco do atendimento. Tá? Então não precisam expor a vida de vocês. Se vocês não sentirem que é necessário, não entrem nesse assunto. Tá? Ela interrogou receosa. E aí respondeu: ainda não, esclareceu com um sorriso, mas isso não é importante. O que faz sentido é o conhecimento que tem da alma humana, de alguns dos problemas que afligem as criaturas, em razão dos estudos espíritas que me tenho permitido, e também por ser psicóloga clínica. A pessoa atendente, com muito tato, desvia o assunto, fala assim: o fato de ser casado ou não é importante, mas é o fato de eu estar preparado para te ajudar. Tá?
Oh, que bom! Exclamou a visitante. O meu caso é quase sórdido. Sou casada há mais ou menos 10 anos e sempre mantive um relacionamento sexual equilibrado com o meu marido. Não me sentia plena, realizada, em nosso intercâmbio íntimo, mas pensava que era assim mesmo. As minhas amigas sempre me relatavam suas dificuldades e resignei-me. Esse é um drama de muitas mulheres, porque falta muitas vezes diálogo, falta muitas vezes companheirismo, né? Os casamentos do passado eram muito mais por imposição, então era muito, não tinha amor, né? Era mais complexo ainda. Ultimamente, porém, percebo que o meu esposo se vem corrompendo muito, entregando-se a viagens mentais e visitas a motéis, acompanhando filmes eróticos e pornográficos e exigindo-me uma conduta semelhante, o que me ultraja. Gente, o que se passa nos filmes pornográficos não é a realidade do relacionamento natural, saudável. Quando a pessoa quer trazer aquilo para dentro do lar, ela está vivendo uma ilusão. Como é a ilusão da pessoa que tem o corpo sarado da Angelina Jolie, o corpo sarado do Brad Pitt. Quando a nossa realidade muitas vezes é outra. A gente precisa parar de olhar para o que a propaganda ou a TV ou qualquer meio de comunicação nos mostra e achar que aquilo é a realidade. Não é. A minha realidade é minha. Né? Silenciou constrangida. Passados alguns segundos, continuou sofrida. Agora, tornou-se-me insuportável o seu assédio, exigindo-me compartilhar das aberrações que vê nos filmes de prostituição e vulgaridade, o que me aterroriza, produzindo-me reações de ódio e nojo em relação a ele, a quem sempre amei. Não desejo perder, mas sinto que, se não ceder às suas exigências, descabidas e mórbidas, ele me abandonará. Que hei de fazer? A situação é triste, é dolorosa, é sofrida, mas o que ela está perguntando não está correto. A atendente não deve assumir o compromisso de falar o que você deve ou não fazer. Se você fala separa, o marido vai aparecer lá e falar: você mandou minha mulher separar de mim? Eu estou armado. Vamos lá, vamos resolver isso. Ou você manda, você fala para ela, separa, e ela passa uma semana e fala assim: eu voltei com ele, eu voltei porque você queria meu marido. Então você vê que às vezes a pessoa não tem a menor condição de assimilar essa orientação. O melhor, nesse caso, é você não ter uma postura de decisão. Não cabe a você decidir isso. Mas antes trazer reflexões para ela. Né? É o que a atendente vai fazer. Ó. A jovem meditou por alguns instantes e respondeu-lhe com brandura: este é realmente um momento muito importante para a preservação do seu matrimônio. Olha que bacana. Ela tirou o foco do mal e falou assim: é a escolha agora de você seguir ou não com o seu casamento. Esse é o momento de decisão. Vivemos um período de perversões vis em nossa sociedade, que se vem generalizando assustadoramente. Só para complementar com um caso interessante e rápido, todo mundo aqui já deve ter assistido aquele seriado antigo de Todo Mundo Odeia o Chris. O ator principal, o pai ali, né? Não o ator principal, mas o pai do menino, que é o Julius, né? O personagem é o Terry Crews. Ele, certa feita, começou a assistir pornografia e foi viciando, que ele chegou a ficar 48 horas assistindo. A esposa dele pegou as coisas e falou assim: ou você para, ou a gente termina. Naquele momento que ela falou isso, ele despertou e falou assim: eu viciei. E aí ele buscou tratamento. Mas não é o caso de todo mundo, né? Agora, veja, depois do tratamento, ele trabalha para a Shopee. Oi, o que foi? Bom, todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Tá? Mas a força de vontade às vezes não é suficiente. A assistência da terapia, do psicólogo, até da medicação, se for necessário, de um psiquiatra, vai ajudar sim. Mas a vontade tem que se sobrepor ao vício. Se você não tiver a força de vontade de realmente mudar, se for superficial, não vai mudar. Você vai sempre cair de novo. E aí,
Você vai avaliar. É nessa situação que eu quero conviver? É com essa pessoa que eu vou ficar? Uma pessoa que não está se esforçando o suficiente? Que viciou numa coisa que me prejudica, que me faz mal? Se eu não quero ceder a isso, se eu não sou condizente com isso, eu preciso fazer a minha escolha. Aí é ela que vai fazer a escolha dela. Tá bom? O sexo tornou-se objeto de perturbação e de infelicidade. O que Deus criou para a perpetuação da espécie e para ampliar o amor entre as criaturas virou um problema. Né? O matrimônio, no entanto, é um contrato social e moral de resultados espirituais, unindo duas pessoas pelos laços do amor a fim de se edificarem uma família, não podendo transformar-se em bordel de excentricidades profissionais. A orientação é: você entendeu qual é a finalidade do sexo? Dentro do casamento, ela é diferente do que ele está buscando. Né? O companheiro, de acordo com a sua narração, encontra-se doente e necessita de terapia com um sexólogo, a fim de refazer conceitos e reencontrar o equilíbrio a fim de prosseguir feliz no lar. É a orientação, é o caminho para ela. Sentar com ele e conversar. Você quer continuar comigo? Vamos buscar ajuda. Se você não quer buscar ajuda, é a condição para continuar comigo. Entendeu? Não me cabe dizer-lhe o que deve fazer, neste momento, pois que seria assumir a responsabilidade da sua futura atitude. Cada um de nós tem a liberdade de pensar e agir conforme seja melhor para o próprio entendimento. Então ela tira dela a responsabilidade de decidir e coloca na pessoa a capacidade de tomar a sua decisão mediante o que está sendo proposto para ela. Os resultados, porém, virão inevitavelmente. E a cada qual se verá abraços com o que haja desencadeado, num campo saudável ou num terreno ingrato. Não obstante, apesar disso, seria de bom alvitre que a amiga convidasse o esposo a uma conversação serena, explicando-lhe a questão conjugal sob o seu ponto de vista, informando-o sobre as suas reações e anseios, suas necessidades afetivas, que nada tem a ver com os comportamentos doentios, ora em voga. Então ela precisa sentar com ele, conversar, discutir esse acontecimento, essa relação, para melhorar. Diga. No caso aí, não tem o desencarnado que é desequilibrado sexualmente, e daí a pessoa tem abertura e está sendo desequilibrado, daí precisa. Daí, o que está sentindo é isso ou é espiritual? Primeiro é ele. Depois é espiritual. O que diz o livro dos Espíritos sobre essa questão? O pensamento que eu tenho é meu ou é do Espírito? Resposta: o primeiro pensamento é teu. O segundo é do Espírito. Por quê? Primeiro você sintoniza, depois ele transmite. Então, ele procurou o sexo na pornografia. Ele buscou o caminho equivocado. A partir dali, ele pode ter entrado no processo obsessivo porque ele sintonizou. É um pouco até mais difícil dele sair sozinho. Por isso ele precisa de ajuda. Mas a gente não pode atribuir a culpa só aos espíritos, gente. Pelo amor de Deus. Tem situações diversas. Essa novela que parece muito adulto, onde a pessoa está sendo desejada, ela procura o centro, ela quer almoçar, ela quer se desvincular, e aí o espírito se explica. Ele vai sendo tratado, muitas vezes ele chega e fala: você falou para mim sair, mas perto dele sair, mas não fica me chamando. Ou seja, você passa na desobsessão, você afasta o espírito, o cara volta no computador para ver pornografia, ele chama de novo. Okay? Ó, para a gente encerrar para poder tomar o café, gente. Enquanto isso, indico-lhe a oração como recurso autoterapêutico que a fortalecerá para resistir às inconvenientes e descabidas exigências, mantendo-se serena e amando o companheiro,
momentaneamente desajustado. Olha que bacana. Use da oração, use essa ferramenta para você poder também auxiliá-lo. Então tem que tratar o lado terapêutico, tem que ser o lado espiritual, não é só uma vertente. E se ele não concordar? Interrogou aflita. Perdê-lo-ei ou cederei? Novamente ela joga para a atendente a responsabilidade de escolher. Mantendo a calma e a amabilidade, a jovem psicóloga respondeu: isso dependerá da sua estrutura emocional, dos seus valores morais, da sua constituição espiritual. Ninguém lhe poderá dizer o que fazer nessa situação delicada. Depende de tudo que você traz como bagagem, seus princípios morais, da sua vontade de manter o relacionamento, porque às vezes a pessoa só está querendo uma desculpa para sair, né? Pense, amadureça reflexões, estude o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que lhe propiciará a visão correta dos fatos da vida e da vida. Esse é um livro de conforto moral e espiritual. No entanto, considerando a sua claridade intelectual, receitar-lhe-ei a leitura de O Livro dos Espíritos, do mesmo autor, que lhe dará a dimensão do que é a vida e como deveremos experienciá-la na busca da plenitude, explicando-lhe as razões dos acontecimentos no dia a dia e dos dramas existenciais que tanto nos afligem. Se a pessoa já tem essa bagagem da doutrina espírita, esse básico, você pode sugerir algumas outras obras, como Sexo e Vida, né? que podem trazer aí informações de posturas, de atitudes, de consequências no que diz respeito à área sexual. E volte aqui para uma nova conversa de reabastecimento. Se possível, venha conhecer o Espiritismo e seus paradigmas, suas lições, beneficiando-se com a sua psicosfera. Sabe o que é? E aí ela responde: é a atmosfera psíquica de amor e de paz que reina em nossos corações e em nossos atos, e, se possível, convide o esposo, que muito se beneficiará convivendo em outro clima mental. A casa abre as portas para que ela se recupere e se reequilibre, mas também para que ele venha. O convite é para os dois. Tá? Outro espírito gentil que recebeu o nome... Aliás, perdão, a dama sinceramente confortada, que também fora beneficiada pelos fluidos do espírito amigo, que inspirava a atendente e fraterna, pediu licença para abraçá-la, agradecendo com palavras repassadas de ternura. Outro espírito gentil, que recebeu o nome e o endereço da senhora, acompanhou-a na saída da sala, e aí encerramos esse capítulo. Ela saiu com o apoio que ela recebeu do atendimento fraterno, mais a equipe espiritual que vai na casa dela, vai ajudar, mas todo esse processo depende de como vai desenrolar essa conversa e as escolhas que a partir dali serão feitas. Tranquilo?